Olá, hoje falaremos sobre resposta imune humoral, que é um ramo da imunidade adquirida, desenvolvida aqui, efetuada por linfócitos B. A imunidade humoral, ela é imprescindível na proteção do organismo frente a infecções por antígenos exógenos, ou seja, antígenos extracelulares. Somente estes antígenos apresentam sensíveis à ação dos anticorpos, enquanto que a imunidade celular é importante na defesa do organismo contra antígenos endógenos. Então, a resposta imune humoral integra um ramo da imunidade adquirida, e ela é efetuada por linfócitos B. Durante a vida embrionária, os linfócitos B serão sintetizados a partir do saco vitelínico, que é um anexo embrionário. Já na vida fetal, a formação dessas células ficará limitada ao fígado. E, por fim, após o nascimento, a formação das células B se fará ao nível de medula óssea vermelha, considerada aqui um órgão linfóide primário. Ao nível medular, os linfócitos B imaturos são originados a partir de progenitores linfóides derivados segundo células tronco pluripotentes. Uma vez formados, os linfócitos B permanecerão ao nível medular para sofrerem processos relacionados à sua maturação. Quando maduros, os linfócitos B abandonam o compartimento medular e, através da circulação hematolinfática, aferem órgãos linfóides secundários, principalmente linfonodos, onde serão ativados. Desta forma, então, o local de origem e maturação dos linfócitos B é representado pela medula óssea vermelha. Condição que difere em relação aos linfócitos T, que, como visto, são originados na medula óssea, porém, o processo de maturação se fará no timo. O processo de maturação das células B iniciará através de um rearranjo gênico, onde
os linfócitos passarão a expressar na sua superfície de membrana receptores de antígenos específicos, denominados BCRs, receptores de células B. Os BCRs exercem função análoga aos TCRs e nada mais são do que imunoglobulinas de membrana que apresentam aqui a capacidade de reconhecerem antígenos inteiros. Após o rearranjo gênico, os linfócitos B imaturos iniciarão etapa de maturação celular, sendo aí iniciada por um processo de seleção positiva. Os linfócitos B imaturos que reconhecerem e ligarem a antígenos próprios receberão um estímulo de sobrevivência, dando aí continuidade à etapa de maturação celular. Os linfócitos B imaturos que não demonstrarem capacidade de reconhecer, ligar a antígenos inteiros, serão eliminados por apoptose, uma vez que mostram-se anérgicos ou arresponsivos. Os linfócitos B sobreviventes, então, iniciarão aí etapa de seleção negativa. Em que consiste a seleção negativa? Bom, os linfócitos B imaturos que reconhecerem e se ligarem a antígenos próprios serão eliminados por apoptose, ou então terão os seus receptores reeditados, substituindo-os, a fim de evitar com isto a origem de doenças autoimunes. Findado as etapas de seleção positiva e seleção negativa, os linfócitos B tornar-se-ão maduros. E uma vez maduros, abandonarão o compartimento medular e alcançarão a circulação linfática, onde, através desta, migrarão para diferentes órgãos linfóides secundários, como linfonodos, baço, placa de Peyer, amígdalas, para serem lá ativados. Uma vez ativados, os linfócitos B se diferenciarão em plasmócitos, onde passarão a sintetizar anticorpos, que
levarão à destruição de antígenos invasores. Nesse sentido, os linfócitos B são considerados células sensíveis a antígenos, uma vez que apresentam a capacidade de reconhecer o antígeno via BCR e, mediante ao reconhecimento, a célula demonstrará a capacidade de responder contra o micro-organismo invasor. De que forma? Através da síntese de anticorpos. Os anticorpos, são glicoproteínas plasmáticas que efetuam diversas funções num contexto imunológico, como, por exemplo, garantem a neutralização do fator de virulência do micro-organismo invasor. Além disto, os anticorpos induzem vias de destruição do antígeno, seja através da fagocitose, via opsonização do antígeno ou através da ativação da via clássica do sistema complemento. Há ainda a indução de mecanismos de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que também está relacionada com a destruição de antígenos invasores. Então, como falado, os linfócitos B apresentam a capacidade de reconhecerem quimicamente antígenos invasores, uma vez que acabam expressando na sua superfície de membrana receptores de antígenos específicos, chamados BCRs, receptores de células B, que nada mais são do que imunoglobulinas de membrana, pertencentes à classe D, então IgD e IgM, a estrutura monomérica. Quimicamente, estas moléculas mostram-se constituídas por 4 cadeias peptídicas. 2 cadeias leves, em amarelo, e 2 cadeias pesadas, em vermelho, idênticas entre si. Estas cadeias se organizam de forma a estruturar um heterodímero. A cadeia leve se liga à cadeia pesada através de pontes de disulfeto. Estas moléculas apresentam constituídas por 2 regiões bastante delimitadas. A região constante, dita região FC, que não varia entre
os diferentes tipos de BCRs, e a região variável, que confere especificidade à molécula, denominada de FAB. Esta região, como o próprio nome sugere, varia entre os diferentes tipos de BCRs. É através da região variável que o antígeno inteiro será reconhecido pelo receptor. Notem que uma molécula de BCR apresenta 2 sítios de ligação para antígenos, diferindo da molécula do TCR, que apresenta apenas um único sítio. Além do domínio extracelular, o BCR é formado por um domínio transmembrânico que garante a inserção da molécula na bicamada fosfolipídica e por um pequeno domínio citoplasmático que terá como função a transdução do sinal. Porém, este domínio é curto e, em consequência disto, ele mostra-se incapaz de transferir com eficiência o sinal de ativação do receptor para a célula. Assim, durante o rearranjo gênico, o BCR mostra-se associado a moléculas de CD79, que é um complexo proteico constituído aqui por 2 pequenos heterodímeros, representados aqui pela cadeia IG-beta e IG-alfa. Esse complexo CD79 se associa à molécula do BCR através da cadeia pesada desta. Por apresentarem um domínio citoplasmático longo, o complexo CD79 irá compensar a deficiência do domínio citoplasmático do BCR e irá transferir com eficiência o sinal de ativação do receptor para a célula. Autores, utilizando de ferramentas moleculares, têm afirmado que um linfócito B poderá expressar na sua superfície de membrana cerca de 200 a 500 mil BCRs, todos idênticos entre si. Dessa forma, um linfócito B reconhecerá apenas um único epítopo antigênico, um único tipo de antígeno.
Isso confere uma alta especificidade na resposta, que é característica da resposta imune adquirida. Através do reconhecimento químico do epítopo antigênico, estabelece aqui um sinal de ativação, o qual será transferido para a célula através do complexo CD79. No domínio citoplasmático deste complexo, mostra-se associado uma enzima denominada tirosinoquinase. Quando esse sinal ele é transferido para a célula, ativa esta enzima, que uma vez ativada, induzirá uma via de sinalização intracelular relacionada com a ativação do linfócito B. O esquema em questão caracteriza aqui um reconhecimento de antígenos inteiros por um linfócito B. Antígenos estes de natureza lipídica ou polissacarídica. Notem que este reconhecimento é feito através de receptores de antígenos específicos, denominados BCRs, que são expressados na superfície de membrana do linfócito B. Após o reconhecimento do antígeno, estabelece o sinal de ativação, o qual será transferido do receptor para a célula através do complexo CD79. Com a transferência do sinal de ativação, verifica a indução da enzima tirosinoquinase. Uma vez ativada, a tirosinoquinase fosforilará a fosfolipase C, que uma vez fosforilada, tornar-se-á ativa. A fosfolipase C ativada, então, degradará fosfatidil-inositol, que é um tipo de fosfolipídio que integra a bicamada fosfolipídica. Após a degradação do fosfatidil-inositol pela fosfolipase C, teremos a formação do DAG, diacilglicerol, e do IP3, inositol trifosfato. Bom, a DAG, o DAG, ele levará à formação e à ativação do NF-κB, que, como sabemos, é um fator de transcrição nuclear. Este fator migrará
para o núcleo do linfócito B e lá irá transcrever genes relacionados com a ativação, a proliferação e a diferenciação dos linfócitos B. Já o inositol trifosfato atuará como segundo mensageiro, se ligando em sítios específicos localizados em canais de cálcio, situados na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Ao se ligar nestes sítios, o inositol ativará os canais de cálcio, que uma vez ativados, tornar-se-ão abertos, favorecendo aí a saída de cálcio para o citoplasma celular. Como consequência, verifica um aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio, que é fundamental para a ativação do linfócito B, proliferação e diferenciação destas células. Notem, então, que a ativação dos linfócitos B ocorreu independente da participação de linfócitos T. Por vezes, os linfócitos B atuarão como APCs para o linfócito T. Nesse contexto, então, o linfócito B reconhecerá quimicamente o antígeno invasor via BCR. Após o reconhecimento químico, o linfócito B fagocitará o antígeno, que, uma vez fagocitado, ficará confinado no interior de vesículas denominadas fagossomos. Estes fusionarão com lisossomos, culminando com a formação dos fagolisossomos. É no interior destas vesículas que o antígeno englobado será fragmentado em pequenas porções. Estas porções, então, permanecerão no interior de vesículas citoplasmáticas denominadas endossomos. Estes endossomos se fusionarão com outros endossomos derivados do retículo endoplasmático rugoso, contendo no seu interior moléculas de MHC de classe 2. Após o fusionamento destes endossomos, teremos a associação dos peptídeos processados com moléculas de MHC de classe 2, culminando
com a formação do complexo, constituído por MHC mais o fragmento peptídico. Este complexo, no interior de endossomos, migrará em direção à superfície do linfócito B e, por exocitose, será expressado na membrana plasmática para ser então apresentado ao linfócito TCD4. Nesse sentido, teremos uma resposta imune humoral timo-independente ou timo-dependente. Na resposta humoral timo-independente, a ativação dos linfócitos B independe da participação de células T. Isso se fará em relação a antígenos de natureza lipídica ou polissacarídica. Já na resposta timo-dependente, a ativação dos linfócitos B depende da participação direta das células T. Isso se fará para antígenos de natureza proteica. Então, numa resposta contra antígenos timo-independentes, os linfócitos B se ativarão independentemente da participação das células T. Isso se fará através da ligação cruzada estabelecida entre vários BCRs com epítopos do mesmo antígeno. Essa interação, então, induz um sinal de ativação que é suficiente para promover a proliferação celular, não necessitando aqui de sinais coestimulatórios. Então, a célula B se ativa independente da célula T. A resposta humoral timo-independente não cursará com a formação de células de memória. Como consequência, não verifica a mudança no perfil de classes de imunoglobulinas produzidas. Então, mesmo numa resposta imune secundária por antígenos timo-independentes, a classe de anticorpos sintetizados será IgM, uma vez que não verifica neste tipo de resposta a formação de células de memória. E por que não? Porque não há aqui a participação de linfócitos T. As células B de memória se formam através de um estímulo químico representado aqui pela interleucina 2, derivado de linfócitos T ativados. Como não se observa
a participação de linfócitos T aqui, não há, então, o envolvimento de interleucina 2. E, por conseguinte, não há a formação de células B de memória. Já a ativação das células B por antígenos timodependentes dependerá da participação direta das células T. Nesse caso, o linfócito B atuará como APC para a célula T. Ativando o linfócito T, que uma vez ativado, ativará o linfócito B através da secreção de citocinas. Bom, a ativação do linfócito T via linfócito B se fará através da coocorrência de dois sinais. Estão lembrados? O primeiro sinal, ele é caracterizado mediante interação química entre o complexo MHC de classe 2, contendo o fragmento do antígeno expressado na superfície de membrana do linfócito B, com o TCR e o seu correceptor CD4 presente na membrana do linfócito T. Acontece que este sinal, por si, é fraco e não consegue induzir o linfócito T, porém gera o segundo sinal, que será caracterizado pela expressão e interação de moléculas coestimulatórias expressadas tanto na membrana do linfócito B quanto na membrana da célula T. A coocorrência de ambos os sinais levará à ativação completa do linfócito T, que uma vez ativado, passa a sintetizar citocinas que induzirão o linfócito B. Dentre as citocinas secretadas pelos linfócitos T ativados, destacamos a interleucina 2, que então estimulará o linfócito B a aumentar de tamanho e a se proliferar, a se dividir por divisão mitótica, favorecendo com isto a formação de células B de memória e células B efetoras. Além da IL-2, os linfócitos T CD4 ativados passam ainda a sintetizarem interleucina 4 e interleucina 5, que estimularão os linfócitos B a sintetizarem IgE, por exemplo.
Além destas, destacamos o interferon gama, que induzirá os linfócitos B a sintetizarem IgE, além de TGF-beta, que induzirá o linfócito B a sintetizar IgA, por exemplo. Então, aqui nós temos a ativação de células B mediante a participação direta de linfócitos T. Então, nesse caso aqui, o linfócito B atuará como ABC para a célula T, ativando-a. Uma vez ativada, o linfócito T ativará o linfócito B. Isso ocorrerá em relação a antígenos de natureza proteica. Nesse tipo de resposta humoral, verifica aqui a proliferação de linfócitos B, culminando com a formação de células de memória. Esse processo de proliferação clonal é induzido via interleucina 2, derivada de linfócitos T ativados. Então, aqui nós temos dois perfis de resposta imune humoral. O perfil de resposta timo-dependente e timo-independente. Notem que na resposta imune secundária contra o mesmo tipo de antígeno, verifica na resposta T-dependente mudança no perfil de classe de imunoglobulina sintetizada, uma vez que há formação de células B de memória. O mesmo não é verificado em uma resposta timo-independente. Então, na resposta imune secundária contra um mesmo antígeno, não se verificará mudança no perfil de classe de imunoglobulina sintetizada, pois não há formação de células de memória.